Estou com a doutora Márcia Sicarelli, da Demarest, que já me ensinou aqui, não é mais Demarest Almeida, é só Demarest. Participou desse segundo painel aqui diretamente do Expo CIST 2023 e como prerrogativa de advogados, me parece que é excelência em comunicação, não é, doutora Márcia? Nós advogados, a gente defende interesses, né? Então a comunicação ela é uma ferramenta essencial de convencimento e de domínio da lei. Deu um show aqui falando sobre mediação arbitrária. Mediação, na verdade, a doutora Thaís falou mais e a doutora Márcia falou sobre a importância da arbitragem. E tocou num assunto muito interessante que eu aqui, como repórter, mas também interessado no assunto, aprendi sobre subrogação e arbitragem. Fala um pouquinho para o nosso espectador. A subrogação e a arbitragem, elas se comunicam quando o assegurador indeniza o seu segurado e por força da indenização ela se subroga nos seus direitos com relação a uma ação que ele tiver contra um terceiro. Né? Há uma mudança de posição que a gente diz. Né? Então, se o seu segurado era credor, ela passa a ter então essa posição de credora. Que é o que acontece, né, quando ela entra com as famosas ações de regresso. A discussão é se o segurado pactuou uma cláusula de arbitragem e consequentemente ele renunciou ao Poder Judiciário e fez uma opção pela jurisdição arbitral. Antes ou depois da contratação? Antes da contratação. Não estou falando de uma modificação do direito de regresso da seguradora. Né? O segurado já tinha, antes da contratação do seguro, celebrado um contrato onde ele previu a cláusula de arbitragem. A seguradora, então, indeniza o seu segurado e se subroga, né, nos direitos e ações do seu segurado. E daí a discussão é, a cláusula de arbitragem pactuada pelo segurado, ela também se transmite, né, no momento, né, junto com com a amplitude do poder de transmissão da subrogação? Qual o seu entendimento, se você puder falar? Meu entendimento é que isso tem que ser analisado caso a caso. Né? Não é possível passar uma régua e achar que todos os casos vão ter a mesma solução. A discussão é se a seguradora tinha conhecimento específico daquele contrato em que se estabeleceu a cláusula de arbitragem e que, portanto, isso fez efetivamente a parte da sua análise de risco. Eu vou dar um exemplo. Como o entendimento da ministra, como a senhora colocou. Exato. Ainda, assim, eu concordo com o entendimento da ministra, mas eu tenho dúvidas se o caso fático trazia todas aquelas questões, mas daí é uma outra discussão. A questão imagina um contrato, por exemplo, vou dar um exemplo, seguro-garantia. Né? No seguro-garantia, qual que é o objeto contratual? É um contrato. É, por exemplo, um contrato de uma determinada obra, né? Um contrato para realização... Obrigações contratuais. Exato, mas vamos supor que é de obra. Esse contrato celebrado entre o segurado e o tomador, ele pode prever uma cláusula de arbitragem. A seguradora fez uma análise específica daquele contrato. Foi o contrato que é, inclusive, a sua análise de risco. Então, eu acho razoável, defensável, que nesse caso se entenda que há uma transmissão da cláusula de arbitragem. Né? Afinal, ela teve ciência prévia, ela sabia, né? E inclusive é um contrato tripartite, porque é entre segurado e tomador. Eu acho que é uma questão razoável. Mas isso não pode ser em todo e qualquer caso, porque o princípio basilar da arbitragem é a autonomia da vontade. A arbitragem, ela depende de que tenha ocorrido uma escolha válida da jurisdição arbitral, porque eu estou renunciando à jurisdição estatal. E seria viável analisar caso a caso, doutora Márcia? É a única forma, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que é uma tendência do STJ, que foi sobre isso que eu falei hoje, onde ele está colocando como um dos critérios a serem analisados exatamente esse, o de conhecimento prévio e de que efetivamente o contrato integrou a análise de risco da seguradora, então foi precificado inclusive pela seguradora, mas eu não posso ter isso como uma linha única, né, sob pena de eu estar malferindo o princípio da autonomia da vontade. Doutora Márcia, para liberá-la, né, como todos os painelistas aqui têm seus compromissos, me parece que ela é apaixonada pelo mercado de seguros, é isso, doutora Márcia? Muito apaixonada. O que é de encantamento?
O seguro é uma área muito multidisciplinar, a gente não tem rotina, quando você pensa que já viu de tudo, chega um caso novo, um sinistro novo, uma discussão nova, e ela está muito ligada ao próprio desenvolvimento da sociedade, né? À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, também os produtos, também o mercado, então é uma área de constante aprendizado, uma área de constante desenvolvimento, e por isso a minha paixão. Forma poupança interna e tudo isso. Doutora Márcia Ciccarelli, mais uma simpaticíssima palestrante aqui, diretamente do 9º Expo CIS 2023, e já foram convidados para voltar em 2024. É isso? Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, doutora Márcia. Até a próxima. Daqui a pouco voltamos com outro entrevistado. Até mais.